Senhor presidente, senhores vereadores, na primeira parte eu não tive a oportunidade de homenagear as mulheres nesse dia importante de reflexão. Essa Câmara foi um palco dessa reflexão desde a manhã com a nobre vereadora Mariana Conte, na parte da tarde com o bispo Fernando e outros vereadores que já ocuparam essa tribuna, homenageando seus cônjuges, suas filhas e suas mães, as mulheres de uma maneira geral, muito justo por sinal, o próprio Partido da Mulher, na figura do vereador Aurélio Cláudio. Mas eu não tive a oportunidade de fazer uma reflexão como eu gostaria, uma vez que já foi falado aqui a perspectiva econômica, ideológica, política, social. Eu, como a minha formação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências da Religião, eu gostaria de pegar o viés filosófico-religioso para fazer uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher e a luta pela emancipação do gênero feminino. Em primeiro lugar, é que é normal a gente achar que a religião castra, essa é a linguagem utilizada nos meios acadêmicos, a emancipação feminina. Mas nós temos que levar em consideração que mesmo as religiões consideradas pagãs ou de mistérios, até há 2000 anos atrás, embora o papel da mulher fosse importante, como sacerdotisa, sumo sacerdote, tudo em volta do culto da Mãe Terra, da Géa e outras coisas mais, mas ainda, na maioria das sociedades, a mulher ainda, o papel dela era um papel de inferioridade e classificada como coisas e objetos. Mesmo nas religiões monoteístas, ou especificamente no monoteísmo judaico, de 2000 anos atrás. Após a vinda de Jesus, na nossa percepção cristã, que ele conversa, ele dialoga com mulheres, no seu ministério. Algo realmente assustador para a época, para aquele momento. E depois o próprio apóstolo Paulo, seguidor de Cristo, que vai usar algo extraordinário na sua epístola, quando ele fala que diante de Deus não existe acepção de pessoas, nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, projetando uma comunidade universal de respeito mútuo. É verdade que a partir do século IV, com Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica, que vai realmente imprimir uma percepção filosófica religiosa para nós bastante ruim, porque deprecia a figura da mulher, coloca a mulher como mal necessário, e esse pensamento filosófico religioso estará argamassado toda a Idade Média, que é chamada o período do governo da força da igreja. Mas a reforma protestante de 1517 vai romper com esse paradigma agostiniano e vai trabalhar uma outra percepção de que a mulher é uma figura importante, que ela não é um mal necessário como se pensava no pensamento agostiniano, mas que é sim uma figura importantíssima para a construção da nossa humanidade. E prova disso é que em todo o mundo protestante surge a figura da mulher, até mesmo na formação de denominações protestantes, como por exemplo a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma denominação fundada por uma mulher. Então veja o papel da mulher na percepção protestante, como difere daquele paradigma agostiniano. Então é importante, quando a gente faz essa reflexão, também que todos os movimentos se somaram forças para ajudar essa emancipação feminina, que ainda, sem dúvida, existe falta. Nós sabemos que há discriminação, há sim desrespeito, e não é nenhum dia apenas de reflexão que nós vamos resolver isso. Isso é uma necessidade enorme de desconstrução cultural, para que as novas gerações, em especial os homens, percebam a sua responsabilidade moral e, no caso também espiritual, em respeitar
a mulher em toda a sua plenitude, mas não apenas no dia 8 de março, que é um dia escolhido justamente para nós fazermos essa reflexão, mas no nosso cotidiano. Você marido, você filho, você pai, porque as grandes mudanças ocorrem dentro da nossa casa, na maneira que eu trato o meu cônjuge, no seu cotidiano. Não basta eu subir aqui nessa tribuna e fazer apenas um discurso bonito, porque hoje é o dia 8, mas eu tenho que fazer isso no meu cotidiano, todos os dias, honrando a mulher, como diz o apóstolo Pedro. Em uma das suas epístolas, ele fala que a mulher deve ser honrada, considerada, e não usar qualquer tipo de artifício para diminuí-la, ou intimá-la, ou assediá-la, como lamentavelmente a gente percebe. Nós que nascemos nessa cultura latino-americana, eivada de preconceitos, nós precisamos passar por um processo de desconstrução cultural, e colocar no nosso cotidiano, nos policiarmos, todos nós, tanto os políticos, como os religiosos, como os filósofos, todos, professores, porque tem muita gente bacana, falando bem do dia 8, mas não vive nada disso. É uma verdadeira hipocrisia. Fala, mas o seu cotidiano nega o que está dizendo. Nós temos que policiarmos, nós, homens, colocarmos na prática a maneira que nós tratamos os nossos cônjuges, as nossas filhas, as nossas irmãs, as pessoas do sexo feminino. Nós temos que ter essa vivência de respeitabilidade, porque todos nós somos sim iguais diante de Deus, e diante de Deus, que é o mais importante para nós cristãos, ou para nós que somos teístas, que somos crentes em Deus, o mais importante é respeitar todos os seres humanos que são a imagem expressa de Deus. Então, senhores vereadores, eu faço essa reflexão nessa perspectiva filosófica religiosa, porque eu percebi que faltou um pouquinho desse ingrediente nesse dia tão importante para nós pensarmos, refletirmos. Mas eu insisto e encerro a minha participação, senhor presidente, senhores vereadores. Que tal nós colocarmos no nosso cotidiano todas essas coisas bonitas que nós ouvimos hoje, em relação ao nosso cônjuge, em relação às nossas filhas, em relação às nossas irmãs, em relação às nossas mães, em relação às mulheres. Uma boa noite para todos.